Ontem nós começamos o nosso tempo para pensar a vida na vida a partir do conceito de que Deus nos criou para vivermos em sociedade, vivermos em comunhão, vivermos em contato um com o outro. Relacionamento nesse sentido não é opcional ao ser humano. Relacionamento é algo que faz parte e constitui aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos, porque Deus é um ser relacional, relacionais. Deus se relaciona dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e por isso nós, criados à imagem dele, também nos relacionamos uns com os outros. E é por isso que o texto que nós abrimos a nossa conferência ontem, em Provérbios 18:1, diz que o insensato, o tolo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria na medida que ele vive sozinho. E por isso que eu disse, como Marcos colocou, que essa não é a solidão causada pelo não casamento, é a solidão deliberada do indivíduo que espera não ter contato com ninguém. Ele faz de tudo para não se relacionar com pessoas. Ele insurge-se contra aquilo para o qual Deus nos criou. Capacidades Deus nos deu para isso, para conversarmos, estarmos em contato um com o outro. Muito interessante foi que hoje de manhã, como eu falei, eu sou também personal, e eu estava indo para atender um cliente logo cedinho, bem pela manhã. E um cara estava dando uma entrevista na rádio, ele falou, sabe, as pessoas estão muito acostumadas a ter contatos offline, mas de fato onde tudo ocorre é tete a tete. Tudo ocorre não na mídia, ocorre quando eu vejo a pessoa. Os negócios ocorrem quando eu vejo a pessoa, só que o cara nem crente era. E um descrente é capaz de perceber que o relacionamento humano depende de eu estar em contato com alguém. Só que o pecado rompeu isso. O pecado trouxe separação não só entre Deus e o homem, trouxe separação entre o homem e a mulher. E esse dilema dos relacionamentos se mostra logo no início da história humana. O filho mata o irmão. Relacionamentos quebrados. E eu não me preocupo mais no que é melhor para o outro, eu começo a pensar somente no que é melhor para mim. E a resposta que Deus oferece para os relacionamentos quebrados, foi isso que nós tratamos ontem, é o amor. E nós pudemos definir o amor como a decisão voluntária, unilateral, de buscar o maior bem do próximo. E nós olhamos para dois textos, um em Gênesis capítulo 21 e o outro em 2 Coríntios capítulo 12, para exemplificar de que forma o amor se manifesta na nossa vida. Uma vez que isso está claro na nossa mente, nós precisamos olhar agora para como eu vejo e como eu observo o amor na minha própria vida e como eu vivo esse amor. E em toda a Escritura, há uma forte ênfase no modelo, há uma forte ênfase nos relacionamentos. Tiago, capítulo 5, versículo 10, diz que o que aconteceu com os profetas no Antigo Testamento servem para nós como modelo de como podemos lidar com o sofrimento. A maneira como Deus cuidou deles e eles passaram pelo sofrimento funciona para nós hoje, pós-ascensão de Cristo, como modelo de vida. Em todo o Antigo Testamento, essa questão de estar com alguém, relacionar-se com alguém, para que eu seja transformado pelo modelo que essa pessoa me dá, é intenso. O texto de Deuteronômio, eu quero que você abra esse texto comigo, Deuteronômio capítulo 6, fala muito sobre isso. Deuteronômio 6, versos 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou, o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
Perceba que na mente de Moisés, escrevendo o livro de Deuteronômio, ele trabalha com essa questão do modelo da vida na vida. Quando você conhece as Escrituras, você transmite essa Escritura para pessoas de outras gerações. O avô transmite para o pai, que transmite para o filho, que transmite para o bisneto e assim por diante, de geração após geração. Se você imaginar que você está 2000 anos depois de todos os acontecimentos referidos no Novo Testamento e nós estamos aqui em São Paulo, 2018, congregados e orando e clamando e louvando ao Senhor juntos, é porque isso foi transmitido de geração em geração, pessoa após pessoa, um após outro, vida cuidando de vida. Modelo sendo dado para cada um de nós. Eli, por exemplo, modela a Samuel. Noemi modela a Ruth. Elias modela a Eliseu. E tantos outros personagens no Antigo Testamento. Pedro modela a Marcos. Paulo modela a Priscila e Áquila. Modela a Lucas. Modela a Timóteo. Modela a Tito. Pessoas que estavam em contatos um com o outro. Vida marcada na vida do outro. A trajetória bíblica sempre foi marcada por essa dinâmica de caminhar em comunhão com alguém. Uma dinâmica profunda de relacionamentos que modelam, relacionamentos que impactam. A questão é que esses modelos e esse modelar produz tanto aspectos que são positivos e bons, como aspectos que podem ser negativos e maus. A capacidade do homem aprender permite que ele aprenda tanto coisas boas com pessoas boas, como coisas más com pessoas más. O objetivo sempre, quando pensamos em modelar, é de alguma forma imprimir marcas. Formar em cada um com quem nos relacionamos, um pouco mais, para nós crentes, do caráter de Cristo. Talvez para o descrente sem padrão, formar nele algo que me dê contato com ele. E é interessante que nos nossos dias, por mais que nós afirmemos que estamos numa geração de individualistas e egoístas, falamos um pouquinho sobre isso. Você possivelmente já ouviu falar de comunidade. Nós devemos, no mundo secular, viver em comunidade. Pessoas querem viver em comunidade. Mas o mais interessante é que pessoas querem viver em comunidade desde que todos naquela comunidade pensem como elas. Por isso, o egoísmo e o individualismo ainda sobrepuja a esse desejo de comunidade. Porque é uma comunidade que se reúne só naquilo que tem em comum. Só naquilo que eles pensam iguais. E você já deve ter notado, porque os próprios algoritmos das mídias sociais fazem isso. Quanto mais você visualiza certos assuntos, mais aqueles assuntos aparecem na tua timeline. E você cada vez mais curte aquilo e você fica mais informado daquilo que você já sabe muito. E você se sente detentor de todo conhecimento, porque você vê muito de muito pouco. E você acha que você está extremamente conectado. A igreja talvez seja a única esfera, o único ambiente onde pessoas diversas se reúnem por causa de Cristo, do amor dele, para expressar amor um ao outro, com pessoas que necessariamente não são iguais, não pensam igual e têm perspectivas para certos aspectos não essenciais, muito diferentes, e convivem em amor. Só a igreja pode proporcionar isso. Porque dentro da igreja existe quem une, que é Cristo por meio do Espírito. E a palavra que instrui a todos nós. Quem são os seus modelos? Quem são as pessoas que você tem permitido que de alguma forma marquem você dentro desse contexto dos relacionamentos? Você sabe que modelos são imprescindíveis. Você sabe que pessoas não vão viver sozinhas. Provérbios 13, 20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará
mal. Com quem você quer compartilhar a tua vida? Quem é a pessoa que você deseja que toque na ferida e que modifique a maneira como você pensa? Com isso eu não quero dizer que a responsabilidade pelas tuas decisões seja da pessoa que está ao seu lado e te modele. Porque a responsabilidade sempre será sua. Se você disser que a responsabilidade é de quem te modela, você em alguma medida dirá que Jesus Cristo errou com Judas Iscariotes. E o erro de Judas Iscariotes deveria recair sobre Cristo. Mas não. A decisão voluntária foi de Judas em trair, não de Jesus. Judas tinha condições de não fazê-lo, mas decidiu fazê-lo. Assuma as responsabilidades de quem você quer ter ao teu lado e assuma as responsabilidades das decisões que você toma ao estar do lado desse alguém. Quem são, repito, quem são os seus modelos? Quem são as pessoas que têm trabalhado para que você cresça em fidelidade a Deus? Você hoje se constituiria num modelo para alguém estar perto? Ao olharem para a sua própria vida, você diria que você poderia ser imitado por alguém? Porque é isso que Paulo diz. Sede meus imitadores naquilo que eu também sou de Cristo Jesus. Quem são as pessoas que você busca, mas você é capaz de modelar alguém? Vida na vida é pensar nessa questão. E se eu não penso por uma perspectiva um pouco elaborada sobre isso, o que vai acontecer na nossa vida comum será divisão. Será cada um buscando o seu próprio interesse. Não será uma vida de unidade por causa de Cristo Jesus. E para lidar sobre esse assunto, eu disse ontem, eu espero hoje conseguir falar de 3 personagens, mas se não eu falo só de um e cito outros 2 para vocês. Quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 2, porque é onde nós vamos demorar o nosso tempo hoje. Filipenses capítulo 2. Esse trecho da carta de Paulo, nós seremos desafiados pelo apóstolo a pensar num amor altruísta que edifica, que encoraja, que desafia e que ensina a evitar as divisões, porque não mais pensamos naquilo que é próprio, individual, mas pensamos naquilo que é melhor para o próximo. E investimos na vida do próximo, visando o bem comum da igreja local. Eu vou ler até o versículo 11 de Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A igreja
de Filipos, que é para quem Paulo está escrevendo aqui, estava fragilizada por causa de questões internas. Se você olhar rapidamente para o capítulo 4, você vai olhar no versículo 2 e vai ver que haviam duas mulheres, chamada Evódia e outra chamada Sintique, que deveriam pensar concordemente no Senhor, porque elas já haviam sido úteis para o ministério. Era uma igreja que, apesar de ser talvez a carta que cite de modo muito amplo o termo alegria, precisa ser relembrada da alegria, mais do que a alegria ser uma característica presente naquela igreja. A alegria deve ser relembrada, porque aquela igreja luta com divisões internas. Pessoas que brigavam pelos seus próprios desejos e interesses, mais do que pensavam naquilo que era melhor a partir da perspectiva da obra de Cristo na cruz. Por isso, tratar nesse livro, nessa porção específica, do modelo sublime de humildade e de disposição de amor ao próximo, que é Cristo Jesus. Porque aprender sobre Cristo me faz olhar para cada um dos meus irmãos e pensar como eu tenho vivido a minha própria vida a partir daquilo que Ele já fez por mim. Não é com o intuito de obter algo, é porque Ele obteu por mim. Como é que eu vivo agora? E o versículo 1 aparece com uma possibilidade nas nossas Bíblias, geralmente, porque começa com se. E se em português sempre é um talvez. Mas dentro da construção da língua grega, aqui é uma possibilidade que não é real. É, sabendo que há em vocês, vivam. Se houvesse, mas eu tenho certeza que não há essa possibilidade, então alguma coisa. E ele vai listar, o apóstolo Paulo, algumas admoestações que são interessantes para serem cultivadas nos relacionamentos. Uma vez que nós já fomos capacitados em Cristo Jesus para desenvolvermos uma vida de piedade aos olhos de Deus. Tudo nos foi dado, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz isso. Tudo nos foi dado para aquilo que precisamos, para a piedade. Não falta nada ao cristão para a vida piedosa. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, isso tudo deveria fazer parte da vida dos cristãos. Encorajamento e consolo mútuos. Irmãos que encorajam e consolam. São indivíduos que trabalham traços salientes de um relacionamento com pessoas. Ontem nós orávamos pelo Douglas, pela sua família, pelo seu filho. Hoje nós oramos pelo Douglas, por consolo, por encorajamento. Eu não conheço o Douglas pessoalmente, mas talvez muitos irmãos aqui conheçam o Douglas pessoalmente. E é nosso ministério, ao conhecê-lo, encorajá-lo, consolá-lo. E muitas vezes é fazendo isso sem falar nada. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo trata de modo muito precioso dessa verdade do consolo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Por que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação? Para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Se uma igreja, se indivíduos, se modelos não estão dispostos a encorajar e consolar, talvez eles não reconheceram a gravidade do seu próprio pecado ainda diante de Deus. Não perceberam o quanto o pecado deles os afasta de Deus. E precisam compreender essa verdade. O Douglas vai ser consolado por cada irmão
como eu tenho certeza, ele já está sendo consolado pelo próprio Deus. Isso é algo que faz parte. Eu tenho que olhar para os meus irmãos e ter uma mira de sniper americano. Quem são os irmãos que eu preciso encorajar? Quem são os irmãos que eu preciso consolar? É uma disposição ativa que deve haver na vida de cada um de vocês. Se há, pois, que haja consolação, que haja algum tipo de encorajamento. Tem que haver também comunhão, como nós temos comunhão com o Espírito. E comunhão não se desenvolve aleatoriamente. Comunhão se cultiva. Nós aqui temos comunhão pelo Espírito, concordam com isso? Vocês me conhecem um pouco mais, por causa da entrevista. Mas vocês convivem comigo? Não. Talvez aquele bando de lá. E bando no todo bom sentido possível disso. Eles convivam comigo. Mas eles convivem comigo do jeito que minha esposa convive comigo? Eles têm comunhão comigo da mesma maneira que a minha esposa tem comunhão comigo? Não. E concorda que a minha esposa não tinha essa comunhão comigo? Eu tive que desenvolver comunhão com ela. Eu tive que procurar a ela. Eu tive que conversar com ela. Eu tive que me interessar por ela. Fazer perguntas a ela. Vocês estão entendendo? Rapazes, vocês estão entendendo? Eu tive que dar um passo para conhecê-la, para desenvolver isso. Nós tínhamos a comunhão do Espírito, que é a mesma comunhão que há em todos aqui, que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Mas a intimidade do relacionamento, ela precisa ser cultivada. Eu não posso imaginar que eu vou chegar na igreja, vou sentar no meu banco no domingo, Diogo, e vou falar assim, pessoal, venham até mim porque eu preciso ter comunhão com vocês. Se eu quero ter comunhão, se eu quero ter vida na vida, eu preciso ser ativo nisso. Eu preciso estar disposto a consolar e encorajar, mas eu preciso estar disposto a sair do meu lugar e conhecer pessoas. E é fácil fazer isso? É lógico que não é fácil. A nossa tendência, por aquilo que falamos ontem, mediante a queda, é ficarmos aonde? No nosso lugar. E venham até mim. Venham até mim. Paulo está dizendo, se há, pois, alguma comunhão do Espírito, nós precisamos ser ativos na comunhão. Pensa assim, quais são as pessoas dentro do seu convívio eclesiológico que você vê, mas você nunca conversou com essa pessoa? Você vê. Você sabe que é da tua igreja. Você faz assim, oi, mas você não sabe nada da vida dela. Que tal você estabelecer um propósito, de escolher daqui para o final do ano, nós estamos no mês 8, 5 pessoas, que você quer desenvolver, aprimorar essa comunhão mais ativa, uma vez que Cristo já nos colocou na comunhão em Cristo. Eu vou atrás dela. Eu vou perguntar, tem algo que eu possa orar por você? Eu vou perguntar onde ela trabalha, eu vou perguntar o que ela faz, eu vou perguntar como ela chegou àquela igreja local, eu vou perguntar o que a atrai naquele lugar, eu vou perguntar o que ela tem aprendido, eu vou perguntar quando você se converteu, como você conheceu o Senhor. E de repente ela vai falar assim, puxa, eu estou sendo encorajado por essa pessoa, não? E de repente essa pessoa vai dizer, estou com uma luta, preciso ligar para alguém. Sabe para quem ela vai ligar? Para você. Porque você foi ativo no desenvolvimento da comunhão. Quem são as pessoas que você tem nessa lista? Estabeleça essa lista. Saia do seu grupo de conforto. Olhe para toda a igreja de Cristo. E busque na igreja de Cristo o exercício da comunhão no Espírito. Isso é ativo. Faça isso
com entranhados afetos e misericórdias, afeição e compaixão. Eu encorajo, eu consolo, eu busco a comunhão, eu faço isso com afeição e compaixão. Não significa que nada, nós vamos chegar lá, eu espero. Passar a mão no pecado de alguém. Mas significa olhar para a vida de alguém e ter compaixão dessa vida. Jesus, em Mateus capítulo 9, volta um pouquinho para lá na sua Bíblia. Teve essa atitude no versículo 36. Vendo as multidões, ele, Jesus, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eles se sentiam livres, o povo de Israel. Mas Jesus olha para elas, para esse povo da nação de Israel, para as pessoas da nação de Israel, e falam, elas estão aflitas, elas estão exaustas, porque elas não têm um pastor que cuide da alma delas. Paulo está dizendo lá em Filipenses, se há, pois, alguma consolação, se há, pois, alguma comunhão, se há, pois, algum afeto e compaixão, completai a minha alegria, no versículo 2. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E é interessante que mesmo a palavra sentimento aqui não diz respeito às emoções. A palavra sentimento, como todo o versículo deixa isso bastante claro, diz respeito à forma como eu penso. Sem dúvida alguma, a salvação em Cristo Jesus e a conversão diz respeito à nossa morada eterna nos céus. Amém? Todos aqueles que creem em Cristo Jesus irão para o céu. Entretanto, a conversão vai além disso. Em que aspecto vai além? Porque a conversão é uma transformação da mente. É deixar de pensar como o mundo pensa. É deixar de pensar como um escravo do pecado. E começar a pensar como Cristo pensaria a vida. É o que eu gosto de chamar, e vários autores chamam assim, é pensar a vida a partir de uma cosmovisão que é bíblica. Eu não uso óculos porque eu gosto, e nem porque eu fico mais bonito, porque isso seria impossível. A feiura é muito grande. E se alguém achar aqui que eu me pareço com o vetor do meu malvado favorito, é intriga. É completa intriga. Mas eu uso óculos. Porque, como eu disse, eu tinha que estudar lá na Faculdade de Medicina da USP. E eu saía, morava em São Bernardo do Campo, pegava um ônibus 5h30 da manhã. E eu achava normal que o ônibus chegasse para mim a coisa de 20, 30 metros, e eu então conseguiria ler o metrô Saúde. E para mim aquilo era o normal. Aquela era a forma de eu ver a vida. Até que um dia, brincando na igreja com um irmão, eu peguei o óculos dele e pus. E de repente eu li. Sabe? Tudo se tornou claro para mim. Eu falei, acho que eu tenho um problema. E o meu problema é sério. O meu problema é que eu vejo as coisas erradas. Mas eu vejo alguma coisa. Mas a coisa que eu vejo está tudo distorcido. E aí eu fui no médico, como vocês sabem, depois fiz o óculos e pus o óculos. E aquele ônibus que eu via só com 20, 30 metros, eu comecei a ver com 300 metros. A conversão é essa lente que corrige o estado míope que eu estou sem Cristo. Para poder enxergar a vida por uma nova perspectiva. Porque a vida sem Cristo observa a realidade. Mas observa a realidade turva. Observa a realidade de modo embotado. A vida com Cristo é a possibilidade de enxergar o real sentido do porquê nós estamos
aqui. Por que vivemos e por que fazemos o que fazemos, como fazemos. Mas sabe o que o cristão muitas vezes faz com isso? Despreza. Para viver a vida do mundo. Para viver a vida sem Cristo. E se isolar. Desprezando os benefícios dos relacionamentos e dos modelos piedosos que Deus nos oferece. É isso que Paulo está dizendo. Pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Nós somos chamados a pensar concordemente a vida. É unidade, não é uniformidade, mas unidade. Eu quero que a lente seja tal de Cristo, que eu consiga olhar para cada vida que Deus me coloca, com o desejo do versículo 1. Expressar amor que encoraja, consola. Um amor que mostra afeição e compaixão. Um amor que interage para a comunhão no Espírito. É vida na vida. É vida na vida. Por isso, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. A palavra partidarismo poderia ser muito bem traduzida como rivalidade. Deixa eu mostrar que eu sou melhor que o outro. Paulo usa esse conceito no capítulo 1, versículo 17. Aqueles, contudo, Paulo está dizendo de alguns indivíduos que pregavam a Cristo, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, rivalidade. Eles pregam a Cristo, Paulo está dizendo que eles não pregam, mas o motivo que os leva a pregar não é um motivo piedoso, é simplesmente rivalizar com Paulo. Paulo ganhou quantos? Eu vou mostrar que eu ganho mais. Paulo pregou que texto? Eu vou mostrar que eu prego melhor. O indivíduo cantou de que forma? Eu vou mostrar que eu canto melhor. O indivíduo serviu de que forma? Eu vou mostrar que eu sirvo melhor. Motivo errado. Rivalidade, partidarismo. Uma igreja e relacionamentos dados assim não subsiste. Não permanece. Já pensou você na sua casa, jovem? Você e seu irmão, se você tem irmão, você vai identificar bem o que eu vou dizer agora. Você chega e diz assim, pai, fui bem na prova. O teu pai diz, legal. Aí o irmão vem e fala assim, pai, eu também fui bem na prova. E o pai não fala nada. Aí você fala, ué, papai gosta mais do outro do que de mim? Aí você vai para o quarto à noite com seu irmão. Quer dizer então que o papai prefere você, né? Você vai ver então amanhã. E aí você chega em casa com uma nota ótima. E aí você vai para onde? Rapidamente. Antes que o seu irmão chegue. Nota. E o pai faz o quê? Ok. Aí chega o irmão com uma nota igual. Muito bom, filho. Parabéns. Você fala, E aí você vai à noite para o quarto. Só que aí já não é papai gosta mais de você. Aí um já está brigando com o outro. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Isso é vão, vanglória. Totalmente vazio. Mas nós, nos nossos relacionamentos, muitas vezes lidamos assim. Casais lidam assim. Jovens lidam assim. Se você está no meio empresarial, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu preciso mostrar para o meu gestor que eu sou melhor do que o outro. E o motivo não é para agradar e glorificar a Deus na sua função, no seu trabalho. O motivo é só rivalizar com alguém. Mas isso às vezes acontece nos nossos relacionamentos eclesiológicos. Eu não preciso rivalizar com ninguém na igreja. Porque a glória final de tudo, e a gente vai chegar lá, vai ser de Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aqui mora o grande dilema do texto. Porque para eu poder amar e ter vida na vida, eu preciso reconhecer que eu não sei e não sou tudo.
Eu sou incapaz e tenho limites. Só que eu preciso ser humilde para reconhecer isso. A diferença da humildade, o oposto da humildade é a arrogância. Sim. Mas é, antes de tudo, alguém que busca a glória para si. É alguém que busca a adoração toda para si. Esse é o oposto do humilde. Alguém que quer ser exaltado em tudo. Alguém que quer ser reconhecido como o primeiro e o melhor em tudo. Sabe quando ele vai sentar para escutar o conselho de alguém? Sabe quando ele vai querer ter uma vida investida na vida dele? Sabe quando ele vai querer ser modelado por um irmão piedoso, fiel em Cristo? Nunca. Só que cuidado, essa pessoa pode ser você. Essa pessoa que acha que já está pronta, completa, perfeita, pode ser eu e você. Porque o nosso pecado nos corrompe. O nosso coração pecaminoso nos leva a perceber os nossos próprios limites de modo inadequado. Muitas vezes nós somos aqueles que falam que fomos alcançados pela graça. E a graça é tudo. Mas lá no fundinho, bem lá no fundinho, sabe aquele fundinho que só você sabe, Deus? Você diz assim: Deus precisava de mim. Porque eu tenho esse e esse talento. Eu tenho essa e essa capacitação. E se Deus não tivesse me usado, como é que aquilo teria acontecido? Eu gosto de pensar que Deus usou uma mula. De repente, né? A falta de humildade é a busca por glória própria. Por isso que Paulo está dizendo: considerem cada um os outros superiores a si mesmo. Está disposto a se relacionar com alguém é falar: eu posso aprender com você. Eu posso ver em ti Cristo sendo formado e aprender contigo. Tem um personagem na Bíblia que buscou a sua glória. E está descrito lá no livro de Ezequiel. Eu não vou conseguir ler com detalhes sobre ele, você depois vai poder ler com mais detalhes em casa. Ezequiel capítulo 28. E esse personagem era uma criatura de Deus que tinha um esplendor imenso. E ele tinha da parte de Deus a possibilidade de servir sobre todas as outras criaturas. Mas essa criatura, um dia, Isaías diz isso também, essa criatura de Deus não se contentou com a condição que Deus havia lhe dado. E ele quis ser Deus. E ao invés dele glorificar a Deus, ele buscou a sua própria glória. Ao invés de humilhar-se, ele exaltou-se. E quando ele fez isso, ele caiu. E vocês sabem de quem eu estou falando. O próprio Satanás é o anti-exemplo do que Paulo está dizendo aqui. Porque Satanás quis ser aquilo que Deus não quis que ele fosse. E por isso ele cai. O pecado de Satanás é querer para si algo que só poderia ser dado a Deus. Glória, honra, reconhecimento, poder, exaltação. E quando Satanás fez isso, o que houve no céu? Separação. E o que Satanás faz no jardim com a mulher? Tenta na mesma área. Exalte-se a si mesmo. Foi isso que Deus falou? Você não quer ser conhecedora do bem e do mal como Deus é? Você não quer ser Deus na sua própria vida? E a mulher fez o quê? Quero. E Adão fez o quê em seguida? Quero também. E eu e você fazemos o quê no nosso dia a dia? Quero também. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas considere cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha
cada um invista, verso 4, o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Dá trabalho se relacionar com uma vida? Lógico que dá. Você vai ter que marcar um café da manhã com ele. E talvez você vai ter que pagar esse café da manhã. Você vai ter que sair da sua casa. Você vai ter que deixar o conforto daquele programa de televisão, aquele filme, ou mesmo ficar em casa. Você vai poder ouvir algo que você não quer ouvir. Ouvir uma história que você não está interessado. Mas por que você vai investir na vida de alguém? Porque você ama essa pessoa. Eu não quero ser como Satanás, que busca a própria glória. Eu quero ser como, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavrinha sentimento é a mesma palavrinha ali do versículo 3. Do versículo 2, desculpa. Nós devemos pensar como Cristo pensou. E como Cristo pensou a vida dele na vida de outros? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Veja, ele era Deus. Sim, ele é Deus. E ele sempre será Deus. Essa é uma realidade que jamais se mudará. Jesus é Deus. Ele sempre existiu em forma de Deus. Mas ele julgou que não deveria rivalizar com Deus, o Pai. Ele não quis usurpar a posição, que era uma posição própria do Pai. Mesmo que ele e o Pai sejam Deus. Depois vocês perguntam para o pastor Diogo como resolver os dilemas da Trindade. Ele sabe tudo disso, eu tenho certeza. Ele não buscou para si glória. E ao não buscar para si glória, ele faz outra coisa, verso 7. Ele esvazia-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. O esvaziar-se aqui, nós vamos daqui a pouco propor uma definição para isso. O esvaziar-se aqui não é abrir mão de divindade. É abrir mão da posição que ele tinha ao lado do Pai. É assumir a forma de homem. É vir para morrer. Ele era eterno e é eterno. Ele era imaterial e se fez matéria. Ele não poderia morrer como um ser imaterial, mas como um ser material ele poderia morrer. E não só poderia morrer, ele também morreu. Isso é esvaziar-se. Ele morreu assumindo forma de servo para viver em submissão ao Pai. E ele vai dizer em João capítulo 17, eu vim para cumprir aquilo que o meu Pai me pediu para fazer. E o que o Pai pediu para que Jesus fizesse? Morresse na cruz. E Cristo viveu a vida inteira com essa perspectiva da cruz. Eu vim para a cruz e para a cruz eu vou. Às vezes a gente canta, né? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Mas o quanto de fato eu estou disposto a esvaziar-me a mim mesmo, como Jesus esvaziou-se a si mesmo, para poder pagar o preço da vida com Deus, da vida que glorifica a Deus, da vida que exalta a Deus. É essa perspectiva do esvaziamento em contrapartida com aquilo que é dito nos versículos 3 e 4, que leva Jesus ao versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E na cruz, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus buscou o próprio interesse dele. Jesus buscou aquilo que era mais confortável a ele. Jesus buscou o que era mais fácil para ele. Ou ele buscou a decisão amorosa de buscar o maior bem do próximo.
E por isso Paulo traz esse texto aqui. Se há, pois, nada façais por partidarismo, porém, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esvazie-se você como Jesus se esvaziou. Não usurpou para si nada, mas veio para dar a sua vida em favor e resgate de muitos. Se quero ter vida na vida, eu preciso seguir esse modelo de Jesus. Eu preciso olhar para o meu irmão do lado e falar assim, o quanto eu posso amá-lo a ponto de investir na vida dele, como Cristo tem me amado, a ponto de morrer na cruz por nós. Sem dúvida alguma, Cristo morreu para satisfazer a justiça divina. Mas sem dúvida alguma, Cristo morreu porque Ele nos ama. Esvaziar-se, portanto, significa assumir a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e, portanto, deixando a sua posição gloriosa, pré-encarnada ao lado do Pai, por obediência a Deus e por amor aos perdidos. Eu e você. E incrível, quando isso ocorre, verso 9, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Lembra de Satanás, que acabamos de contar brevemente? Ele quis ser exaltado e ele cai. O que acontece com Jesus? Ele, sendo exaltado, se humilha. E ao se humilhar, o que Deus faz com ele? O exalta. Então agora eu vou servir um monte na vida das pessoas para todo mundo dizer, muito bem, você é o grande discipulador e conselheiro da igreja, é verdade? Não, você não está buscando isso. Você não está buscando isso. Porque a glória não é sua. Porque olha como o texto continua. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo na terra. Parênteses aqui. Esse não é o texto que diz respeito à salvação. Não é soterológico. Paulo não está afirmando que todo o universo, todas as pessoas de todos os tempos, de todas as eras, reconhecerá Jesus como seu soberano Salvador e entrará no céu. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, o crente e o descrente, em momento oportuno, reconhecerão que quem é o dono do universo? Cristo. Quer ele concorde, o descrente, quer ele concorde, o crente. Todos prestarão glória e culto único e exclusivamente ao Senhor desse tempo, Jesus Cristo. Ponto. Não diz respeito à salvação universal. Diz respeito ao reconhecimento da autoridade suprema e sublime de Cristo sobre o universo. E todo homem fará isso. Toda mulher fará isso. Em momento oportuno. Paulo discute isso um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 15. Lógico que não vai dar para discutir isso aqui. Mas você pode ler depois. Mas, quando isso tudo acontecer, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, isso será feito para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. Jesus não receberá a glória e permanecerá com a glória para si, ele transferirá essa glória que ele recebe, que todos que se dobrarão diante dele, ele transferirá isso para quem? Para o Pai. Então, quando eu invisto vida na vida, eu faço isso para glorificar a Deus. Eu não faço isso para que eu seja exaltado. Eu não faço isso para que eu seja reconhecido. Eu faço isso para me assemelhar a Cristo Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se por amor a Deus e amor ao perdido. E dar a opção de termos o nosso relacionamento com o Pai reestabelecido. Que desafio para mim e para você pensarmos a vida cristã dessa forma. Porque quando eu olho para cada um de vocês que creram, eu olho para pessoas que são meus irmãos e que eu tenho uma responsabilidade na vida de vocês. De ver Cristo formado em cada um de vocês. De amá-los a tal ponto que eu não posso compactuar com o pecado, como nós dissemos ontem. Mas eu quero ver Cristo sendo formado em vocês. Eu quero ver vocês pensando como Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem são os teus modelos?
Quem são as pessoas que você tem deixado agir vida na vida? Formar Cristo em você. Desafiar você na sua condição. Quem são as pessoas que você tem podido investir para ver Cristo sendo formado nelas? Paulo daria, só que eu não vou fazer isso agora, mas 2 exemplos. O exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito na sequência. Homens comuns como eu e você. Porque você poderia dizer para mim assim, mas esse é Jesus. E eu diria, sem dúvida, e amém por isso. Mas Paulo vai citar depois 2 homens comuns, Timóteo e Epafrodito, que amaram a igreja de Filipos. E ao amarem a igreja de Filipos, se dão pela igreja de Filipos. Timóteo indo para Filipos. Epafrodito indo até Paulo, em nome da igreja de Filipos. Serviço, pensamento no outro. Poderíamos pensar em outro nome, um nome muito pouco pregado, um homem chamado Onesíforo. Tem 3 versículos desse homem na Bíblia. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. E que Paulo fala, este homem me amou e cuidou das minhas necessidades. Depois você lê em casa também. Mas quem são aqueles que têm modelado a tua vida? Você consegue alistar? Quem são aqueles que você tem investido para modelar a vida deles à imagem de Cristo? Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Queria que você curvasse a sua cabeça. Queria que você aí de cabeça baixa considerasse quem são os teus modeladores. Quem são aqueles que você tem dado oportunidade de conhecerem o teu coração? Há muitos outros aspectos que nós poderíamos pensar aqui. Mas eu queria que você pensasse em quem você tem investido para que ele pense como Cristo pensou. Senhor Deus e Pai, antes de tudo te louvamos, porque não merecíamos a salvação que temos através de Cristo Jesus, o servo humilde que esvaziou-se a si mesmo, para que tivéssemos acesso à tua santa presença gloriosa. Ó Pai, te exaltamos e te damos glória, porque por nós mesmos, ó Pai, jamais correríamos até o Senhor. Mas por tua decisão voluntária, unilateral, de buscar o nosso maior bem, o Senhor veio até nós, tornando-se homem e morrendo na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E ressurgiu, ó Pai, para que tivéssemos esperança de vida ao teu lado eterna. Ó Pai, essa verdade, contudo, nos move, como Paulo tem ensinado ali no capítulo 2 de Filipenses, a pensarmos a vida
não a partir dos nossos próprios interesses, mas a partir daquilo que é o interesse do outro, por decisão humilde e amorosa. E se queremos, ó Pai, ter um pensamento aprimorado pela perspectiva de Cristo, precisamos de irmãos em Cristo que sejam capazes de invadir o nosso coração e descobrir, ó Deus, aonde temos falhado. Onde os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas vontades ainda não se conformaram à vontade de Jesus. Queremos que a nossa vida, ó Pai, seja investida com a vida de outros, para que o Senhor nesse processo seja glorificado. Queremos que o nosso viver não seja um viver aquém daquilo que podemos, em termos de identificação contigo, só porque já desfrutamos da certeza da vida eterna contigo também, ó Pai. Queremos ser desafiados a pensar no meu irmão, na minha irmã, como um alvo do meu amor, porque o Senhor já nos tem amado. Obrigado pela possibilidade de termos o ministério de instrução e aconselhamento mútuo, como tua palavra coloca. Mas isso só é possível por causa de Jesus em nós. Te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos pela vida de cada jovem que o Senhor tem trazido aqui nesses 2 dias. E clamamos, ó Deus, que cada um dos jovens aqui tome uma séria decisão de ter pessoas que lhes modelem a imagem de Cristo. Assim como tomem a profunda decisão de serem modelos de Cristo aonde estiverem e com quem estiverem. Te louvamos por esse tempo, te louvamos por essa igreja, te louvamos por esse grupo de jovens, te louvamos pela liderança, os pastores desta igreja, que o Senhor esteja com eles e sobre eles, ó Pai. E que essa igreja continue exalando o bom perfume de Cristo onde estiver. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, gratos, em nome de Cristo, aquele que esvaziou-se para nos dar a salvação. Amém. Amém.